Vamos trabalhar agora com arco capaz. Para isso, vou lembrar um pouquinho o que é arco capaz. Vou desenhar uma circunferência, ok? E vou fazer o seguinte. Eu vou construir um segmento secante aqui. Então, o arco capaz é o conjunto de ângulos, né, que enxergam esse segmento CD e tem a mesma medida. Para isso, eu vou construir um ângulo central e vou construir um ângulo inscrito a esse ângulo central. Lembrando, ângulo central é aquele ângulo que tem um vértice no centro da circunferência e os seus dois pontos extremos na linha da circunferência. E o ângulo inscrito, ele é sempre escrito a um ângulo, quer dizer, escrito a um ângulo central, porque eles têm os pontos extremos coincidentes. E o vértice dele fica na linha da circunferência. Ok? Tá. Tem outra propriedade de medição que diz que o ângulo inscrito tem metade do seu ângulo central correspondente. Está lá. Mais ou menos a metade aqui. Se fizer conta aí na máquina, vai ver que é metade. Se eu mexer esse ângulo, ele vai sempre ficar com a mesma medida, porque ele está inscrito ao ângulo central. Ok? Tá. Então, o que seria o arco capaz? O arco capaz seria o conjunto de todos esses ângulos. Ó, são infinitos. Vai de D até C. Todos esses ângulos enxergam um segmento CD pelo ângulo de 52 graus e pouquinho. Ok? A nossa ideia, então, é construí-lo. Para construí-lo, eu vou lembrar uma propriedade. Vou fazer rápido aqui uma reta tangente à circunferência, passando por C. Tá? A propriedade é o seguinte. Toda reta tangente à circunferência, deixa eu botar um ponto aqui, para medir o ângulo. Toda reta tangente à circunferência faz 90 graus com um raio, ó, o raio AC que encosta nela. Posso movimentar, né? Ó, continua 90 graus. Então, qual é a ideia? A ideia é a partir de um segmento, né? Desculpa, a partir de dois segmentos que eu tenho um ângulo. E eu quero construir uma circunferência a partir de um segmento aqui, do ângulo, né? De um lado do ângulo, onde a circunferência que eu construir vai enxergar esse segmento pelo meu ângulo dado aqui embaixo. Tá? Essa que é a ideia. Então, primeiro eu vou construir um ângulo. Vamos lá? Deixa eu passar isso aqui para o lado. Passar aqui um pouquinho para o lado. Pronto. Vou fazer um ângulo a partir de um segmento, e esse segmento vai ser aquele meu segmento secante à circunferência, ok? Então está aqui, escolhi, posso aumentar depois se eu quiser. E eu quero fazer esse ângulo, então vou escolher um ângulo fixo. Aqui, centro, sentido horário, pronto, está lá meu ângulo. Vou botar aqui um segmento aqui só para a gente delimitar essa região angular. Pronto, 30 graus. Então a ideia é construir aqui, ó, um arco que vai compor todos os ângulos de 30 graus que vão enxergar esse segmento NO. Certo? Lembra da teoria? Aqui vai passar uma perpendicular. Né? Vai passar uma perpendicular. Eu só tenho que depois saber aonde vai ser o centro. Mas depois a gente vai ver como que a gente vai descobrir esse centro. Vamos primeiro, então, prolongar esse segmento NO, vou prolongar ele com uma reta, depois a gente só como auxiliar, né? Uma reta base. E vou fazer uma perpendicular aqui em N, ó. Para quê? Para tentar buscar a direção onde vai ficar o centro. Não sei onde vai ficar, mas vai ficar nessa direção. Uma direção, uma reta perpendicular aqui a NO, ok? Então vamos lá. Já fizemos um perpendicular no vídeo anterior. Está aqui, ó, abri um círculo, uma circunferência. Vou fazer as interseções. Não fez. Reta e circunferência. Agora fez. Está aqui as interseções R e Q. Vou traçar um centro e raio. Né? Centro aqui. Botar o quê? Uns 4 centímetros? Que passa, né? Passou. Centro em R, 4 centímetros. Simulando o compasso. Pronto, olha lá. Uma aqui, interseção, outra aqui. Se eu juntar, ó, vai dar perpendicular aqui em N. Ok? Vamos fazer isso. Interseção dessa circunferência com esta. Tá lá, T e S. Vamos traçar aqui uma reta, ó. Ó.
Tracei. Beleza. Vamos ocultar um pouquinho aí para a gente não ficar com essa tela muito poluída. Pronto. Aqui está o ângulo, né? Aqui está perpendicular. Quer dizer o seguinte, lembra da regra? É como se a circunferência tivesse tangente aqui, ó, tangente esse ponto N. Quer dizer o seguinte, que essa direção aqui, ela é a direção do raio. O centro está em algum lugar aqui, né? O centro está em algum lugar. Esse ponto aqui é fixo, não tem como mexer nele. Mas o centro está nessa direção aqui. Onde está o centro? É simples, gente. Lembra que o centro de uma circunferência... Vou fazer uma circunferência aqui para a gente lembrar. O centro de uma circunferência, ele equidista da circunferência sempre com a mesma medida, que eu chamo de raio. Então, quer dizer o seguinte, se eu fizer uma secante, ó, uma secante, ele vai ter um raio aqui, ó, perpendicular a essa secante. Concorda? E a distância daqui aqui e daqui aqui também serão raios. Não é isso? Ah, então basta o quê? Eu pegar esse segmento NO e fazer uma perpendicular. Para quem não lembra disso, na mesma parte do livro que demonstra a tangente à circunferência, demonstra a secante à circunferência e mostra que esse raio aqui, ó, que faz 90 graus, tá? Divide esse segmento ao meio, tá bom? Então eu vou usar uma ideia que eu sei fazer, qual é? A mediatriz, vou fazer a mediatriz de N até O, ok? Ok, então vamos fazer a mediatriz, né? Centro e raio, parte fixa, vou botar aqui uns 3, acho que passa da metade. Se não passar, passou. Metade que eu falo, ó, daqui aqui mais ou menos a metade, ó, passou. Se não passasse, a gente ia lá e mexia na medida, tá? Para mexer é só clicar na circunferência que ela abre. Passou, ó, de novo aqui, ó, 2 interseções. Beleza, interseção dessa circunferência com essa. Tá lá. Vou botar uma reta. Pronto. Vamos ocultar um pouquinho isso, porque tem muita... Aí a gente se perde. Olha lá. Descobri lá, ó, mediatriz, certo? É isso? Aqui é uma perpendicular, que também é a direção do raio. A mediatriz também tem a direção do raio. O que vai ter aqui? O encontro das duas. Concordam comigo? O que vai ser o encontro das duas? Vai ser o raio que eu estava procurando. Ok? Beleza. Só pegar a interseção dessa reta com essa. Tá lá. Vou pegar a minha circunferência. Ó, olha lá. Certinho. Achei o centro. Deixa eu baixar um pouquinho a tela, para a gente visualizar melhor. Olha lá. Certinho. Certo? Que beleza. Quer dizer o seguinte, que qualquer ângulo... Vou fazer um segmento aqui. Vamos pegar um ponto qualquer aqui na circunferência. Ó, um ponto qualquer. Ó. Pronto. Vamos fazer um arco inscrito aqui. Ó. Tá? Se construirmos tudo direitinho, esse ângulo central aqui tem que dar 60 e esse ângulo aqui tem que dar 30. Existe até uma outra propriedade que eu vou lembrar para vocês. Esse ângulozinho 30 aqui ele é chamado, nesse conjunto já da circunferência, de ângulo de segmento, porque essa região aqui, ó, que está delimitada por esse segmento NO e mais esse arco, é chamada de segmento circular. E esse ângulo aqui é chamado ângulo de segmento, que ele vem da tangente, a circunferência, ao segmento secante. Ok? Então esse ângulo aqui, ele é metade do ângulo central correspondente. Logo, esse também é, então esses dois ângulos são congruentes. E foi isso que a gente quis fazer. Vamos lá fazer a medida? N D1, não, estou na propriedade errada. Ângulo, agora sim. N D1 e ó, 30 graus, certinho. Se não estiver certinho é porque eu tinha errado alguma posição aqui dos pontos, que às vezes a gente pensa que está no local e não está. Se acontecer isso com alguém, refaz. Vamos de novo, ó. N, faltou a interseção ali, vamos pegar a interseção ali. Não. Interseção. Dessa aqui com essa aqui, tá lá. O centro da circunferência, né?
Vamos pegar a interseção. Não, o centro de circunferência não é ali não. O centro de circunferência é a outra. Deixa eu apagar esse ponto aqui. O centro de circunferência é esse aqui, já está lá. Nem preciso fazer, tá? Só ligar ele ali. É a interseção da mediatriz que eu fiz com aquela perpendicular que passa na direção do raio. Está aqui. Vamos medir ela? Ó, NC1 tem que dar 60. Tá lá, 60 graus, que é o ângulo central. Vamos escolher um pouquinho as coisas aí para não ficar atrapalhando a gente. Foi auxiliar, né? Aqui deixa a tangente. Pronto. Vamos ligar aqui para ficar esse segmento aqui do ângulo central. Ligar aqui para ficar a minha mediatriz. Aqui, aliás. Minha mediatriz está ali, tá? Ah, Marcelo, isso foi coincidência. Mexe naquele ângulo de 30, ver se ele vai continuar a 30 graus. Vai. É o conjunto lá dos arcos aqui, que todos vão enxergar esse segmento NO por um ângulo de 30 graus. Isso é chamado de arco capaz, tá? Então eu fiz a construção do arco capaz, dado um ângulo e um segmento. Ah, Marcelo, isso servia para qualquer segmento? Com certeza, só abrir ele aqui, ó. Abre o segmento, ó. Tá? O ângulo eu não posso abrir porque eu fiz ele fixo, tá? Se eu tivesse feito ele um ângulo qualquer, eu podia estar movimentando. Mas como eu quis fazer 30 graus, então, olha lá, 30 graus. Todo o conjunto de arcos capazes. Ok? Essa foi a construção, é uma construção um pouquinho mais complexa, né? Relembrando, fiz o segmento, fiz um ângulo de 30 graus, usei aquela teoria de que passa uma tangente que é perpendicular, fiz a perpendicular, fica na direção do raio, só não sei qual é o centro. Como que é o centro? Faço uma mediatriz. Onde der a interseção da mediatriz com essa perpendicular aqui, que é a direção do raio, é o centro. Achei o centro, acabou os nossos problemas. Traço a circunferência. Centro aqui em C1, raio em N ou em O, tanto faz, e a circunferência vai ficar certinha. E todos os arcos que estão aqui, ó, nesse arco maior NO, são arcos de 30 graus. É o conjunto de arcos que enxergam o segmento NO por um ângulo de 30 graus. Ok? Essa foi a ideia do arco capaz. Acho que repetindo aí umas 2 vezes, vocês vão ficar craques. Tá bom? Abraços.